Tenho uma pergunta para lhe oferecer. Ela está contida em 3 palavras. Você ora? A pergunta é uma que ninguém além de você pode responder. Se você participa do culto público ou não, seu ministro sabe. Se você tem oração familiar em sua casa ou não, seus parentes sabem. Se você ora em particular ou não, é uma questão entre você e Deus. Peço a você com todo carinho que atenda ao assunto que trago diante de você. Não diga que minha pergunta é muito íntima. Se seu coração é reto aos olhos de Deus, não há nada nele que o deixe com medo. Não desligue minha pergunta respondendo que você faz suas orações. Uma coisa é fazer suas orações e outra é orar. Não me diga que minha pergunta é desnecessária. Ouça-me por alguns minutos e lhe mostrarei boas razões para fazê-la. Pergunto se você ora, porque a oração é absolutamente necessária para a salvação de um homem. Eu digo, absolutamente necessária, e digo isso deliberadamente. Não estou falando agora de crianças ou idiotas. Não estou resolvendo o estado dos pagãos. Eu sei que onde pouco é dado, pouco será exigido. Falo especialmente daqueles que se dizem cristãos em uma terra como a nossa. E desses eu digo, nenhum homem ou mulher pode esperar ser salvo se não orar. Eu defendo a salvação pela graça tão fortemente quanto qualquer um. Eu ofereceria de bom grado um perdão livre e completo ao maior pecador que já viveu. Eu não hesitaria em ficar ao lado de seu leito de morte e dizer: creia no Senhor Jesus Cristo agora mesmo e você será salvo. Mas que um homem possa ter salvação sem pedir por ela, eu não consigo ver na Bíblia. Que um homem receberá o perdão de seus pecados, que não levantará seu coração interiormente e dirá: Senhor Jesus, dá-me. Isso eu não consigo encontrar. Posso descobrir que ninguém será salvo por suas orações, mas não consigo descobrir que sem oração alguém será salvo. Não é absolutamente necessário para a salvação que um homem leia a Bíblia. Um homem pode não ter aprendizado ou ser cego e ainda assim ter Cristo em seu coração. Não é absolutamente necessário que um homem ouça a pregação pública do Evangelho. Ele pode viver onde o Evangelho não é pregado, ou pode estar acamado ou surdo. Mas a mesma coisa não pode ser dita sobre oração. É absolutamente necessário para a salvação que um homem ore. Não há estrada real nem para a saúde, nem para o aprendizado. Príncipes e reis, homens pobres e camponeses, todos devem atender às necessidades de seus próprios corpos e de suas próprias mentes. Nenhum homem pode comer, beber ou dormir por procuração. Nenhum homem pode obter o alfabeto aprendido para ele por outro. Todas essas são coisas que cada um deve fazer por si mesmo, ou não serão feitas de forma alguma. Assim como acontece com a mente e o corpo, assim como acontece com a alma. Há certas coisas absolutamente necessárias para a saúde e o bem-estar da alma. Cada um deve cuidar dessas coisas por si mesmo. Cada um deve se arrepender por si mesmo. Cada um deve recorrer a Cristo por si mesmo. E por si mesmo cada um deve falar com Deus e orar. Você deve fazer isso por si mesmo, pois por ninguém mais isso pode ser feito. Não orar é estar sem Deus, sem Cristo, sem graça, sem esperança e sem o céu. É estar no caminho para o inferno. Agora, você pode se surpreender que eu faça a pergunta: você ora? Pergunto novamente se você ora, porque o hábito de orar é uma das marcas mais seguras de um verdadeiro cristão. Todos os filhos de Deus na terra são iguais a esse respeito. A partir do momento em que há alguma vida e realidade sobre a sua religião, eles oram. Assim como o primeiro sinal de vida em uma criança, quando nasce no mundo, é o ato de respirar, o primeiro ato de homens e mulheres, quando nascem de novo, é orar.
Esta é uma das marcas comuns de todos os eleitos de Deus. Eles clamam a Ele dia e noite. Lucas capítulo 18, versículo 1. O Espírito Santo, que os torna novas criaturas, opera neles o sentimento de adoção e os faz clamar: Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. O Senhor Jesus, quando o vivifica, dá-lhes uma voz e uma língua e diz-lhes: não sejam mais mudos. Deus não tem filhos mudos. É tanto parte de sua nova natureza orar, quanto é de uma criança chorar. Eles veem sua necessidade de misericórdia e graça. Eles sentem o seu vazio e fraqueza. Eles não podem fazer outra coisa senão fazer. Eles devem orar. Eu olhei cuidadosamente para as vidas dos santos de Deus na Bíblia. Não consigo encontrar em cuja história muito nos é contada, de Gênesis a Apocalipse, que não fosse um homem de oração. Acho que é mencionado como uma característica dos piedosos que eles invocam o Pai. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, ou o nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Registrado como uma característica dos ímpios está o fato de que eles não invocam o Senhor. Salmos capítulo 14, versículo 4. Li as vidas de muitos cristãos eminentes que estão na terra desde os dias da Bíblia. Alguns deles, eu vejo, eram ricos e alguns pobres. Alguns eram cultos e alguns iletrados. Alguns deles eram episcopais e alguns cristãos de outros nomes. Alguns eram calvinistas e alguns eram arminianos. Alguns amavam usar uma liturgia e alguns não usavam nenhuma. Mas uma coisa eu vejo, todos eles tinham em comum. Todos eles foram homens de oração. Eu estudo os relatórios de sociedade missionária em nossos próprios tempos. Vejo com alegria que homens e mulheres pagãos estão recebendo o evangelho em várias partes do globo. Há conversões na África, na Nova Zelândia, no Hindustão, na China. As pessoas convertidas são naturalmente diferentes umas das outras em todos os aspectos, mas uma coisa impressionante que observo em todas as estações missionárias, as pessoas convertidas sempre oram. Não nego que um homem pode orar sem coração e sem sinceridade. Não pretendo nem por um momento dizer que o mero fato de uma pessoa orar prova tudo sobre sua alma. Como em todas as outras partes da religião, também nesta pode haver engano e hipocrisia. Mas digo isso, que não orar é uma prova clara de que um homem ainda não é um verdadeiro cristão. Ele não pode realmente sentir seus pecados, ele não pode amar a Deus, ele não pode se sentir um devedor de Cristo, ele não pode ensinar pela santidade, ele não pode desejar o céu, ele ainda precisa nascer de novo, ele ainda precisa ser feito uma nova criatura. Ele pode se gabar confiantemente da eleição, graça, fé, esperança e conhecimento e enganar pessoas ignorantes. Mas você pode ter certeza de que tudo é conversa fiada se ele não orar. E digo, além disso, que todas as evidências da obra real do Espírito Santo, um hábito de oração privada e sincera, é um dos mais satisfatórios que podem ser nomeados. Um homem pode pregar por motivos falsos. Um homem pode escrever livros e fazer discursos finos e parecer diligente em boas obras e ainda assim ser um Judas Iscariotes. Mas um homem raramente entra em seu quarto e derrama sua alma diante de Deus em segredo, a menos que seja sincero. O próprio Senhor colocou seu zelo na oração como a melhor prova de uma verdadeira conversão. Quando enviou Ananias e Saulo em Damasco, não lhe deu nenhuma outra evidência de sua mudança de coração além desta: eis que ele ora. Atos capítulo 9, versículo 11. Sei que muita coisa pode se passar na mente de um homem antes que ele seja levado a orar. Ele pode ter muitas convicções, desejos, vontades, sentimentos, intenções, resoluções,
esperanças e medos. Mas todas essas coisas são evidências muito incertas. Elas podem ser encontradas em pessoas ímpias e muitas vezes não dão em nada. Em muitos casos, não são mais duradouras do que a nuvem de manhã e o orvalho que passa. Uma oração real e sincera, vinda de um espírito quebrantado e contrito, vale todas essas coisas juntas. Eu sei que o Espírito Santo, que chama os espectadores de seus maus caminhos, em muitos casos leva por graus muito lentos ao conhecimento de Cristo, mas o olho do homem só pode julgar pelo que vê. Não posso chamar ninguém de justificado até que ele creia. Não ouso dizer que alguém crê até que ele ore. Não consigo entender uma fé muda. O primeiro ato de fé será falar com Deus. A fé é para a alma o que a vida é para o corpo. A oração é para a fé o que a respiração é para a vida. Como um homem pode viver e não respirar está além da minha compreensão. E como um homem pode crer e não orar está além da minha compreensão também. Nunca se surpreenda se ouvir ministros do Evangelho falando muito sobre a importância da oração. Este é o ponto ao qual queremos levá-lo. Queremos saber se você ora. Suas visões de doutrina podem estar corretas. Seu amor pelo protestantismo pode ser caloroso e inconfundível, mas ainda assim, isso pode não ser nada mais do que conhecimento intelectual e espírito partidário. Queremos saber se você está realmente familiarizado com o trono da graça e se você pode falar com Deus, bem como falar sobre Deus. Você deseja descobrir se é um verdadeiro cristão? Então, fique tranquilo, pois minha pergunta é de suma importância. Você ora? Pergunto se você ora, porque não há dever na religião tão negligenciado quanto a oração privada. Vivemos em dias de abundante profissão religiosa. Há mais lugares de cultos públicos agora do que nunca. Há mais pessoas frequentando-os do que nunca. E, no entanto, apesar de toda essa religião pública, acredito que há uma vasta negligência da oração privada. É uma daquelas transações privadas entre Deus e nossas almas que nenhum olho vê, e, portanto, uma que os homens são tentados a ignorar e deixar de fazer. Acredito que milhares nunca proferem uma palavra de oração. Eles comem, eles bebem, eles dormem, eles se levantam, eles saem para o seu trabalho, eles retornam para suas casas, eles respiram o ar de Deus, eles veem o sol de Deus, eles andam na terra de Deus, eles desfrutam das misericórdias de Deus, eles têm corpos moribundos, eles têm julgamento e eternidade diante de Deus, mas eles nunca falam com Deus. Eles vivem como os animais que perecem, eles se comportam como criaturas sem alma. Eles não têm uma palavra a dizer àquele em cujas mãos estão sua vida e respiração e todas as coisas, e de cuja boca eles devem um dia receber uma sentença eterna. Quão terrível isso parece, mas se os segredos dos homens fossem conhecidos, acredito que há dezenas de milhares cujas orações não são nada além de uma mera forma, um conjunto de palavras repetidas de cor, sem um pensamento sobre seu significado. Alguns dizem sobre algumas frases apressadas aprendidas no berçário quando eram crianças. Alguns se contentam em repetir o credo, esquecendo que não há um pedido nele. Alguns acrescentam a oração do Senhor, mas sem o menor desejo de que suas solenes petições sejam atendidas. Muitos, mesmo aqueles que usam boas formas, murmuram suas orações depois de irem para a cama, ou enquanto se lavam ou se vestem pela manhã. Os homens podem pensar o que quiserem, mas podem depender disso, que, aos olhos de Deus, isso não é orar. Palavras ditas sem coração são tão completamente inúteis para nossas almas quanto o bater de tambor dos pobres pagãos diante de seus ídolos. Onde não há coração, pode haver trabalho de lábios e trabalho de língua,
mas não há nada que Deus ouça, não há oração. Saulo, não tenho dúvidas, disse muitas orações longas antes que o Senhor o encontrasse no caminho para Damasco, mas foi somente quando seu coração foi partido que o Senhor disse: Ele ora. Isso te surpreende? Ouça-me, e eu lhe mostrarei que não estou falando como falo sem razão. Você acha que as minhas afirmações são extravagantes e injustificáveis? Dê-me sua atenção e eu logo lhe mostrarei que estou apenas lhe dizendo a verdade. Você se esqueceu de que não é natural para ninguém orar? A mente carnal é inimizade contra Deus. O desejo do coração do homem é se afastar de Deus e não ter nada a ver com Ele. Seu sentimento em relação a Ele não é amor, mas medo. Por que então um homem deveria orar quando não tem nenhum senso real de pecado, nenhum sentimento real de necessidades espirituais, nenhuma crença completa em coisas invisíveis, nenhum desejo por santidade e céu? De todas essas coisas, a vasta maioria dos homens não sabem nem sente nada. A multidão anda no caminho largo. Não posso esquecer isso. Portanto, digo com ousadia: acredito que poucos oram. Você se esqueceu de que não está na moda orar? É uma das coisas que muitos teriam vergonha de admitir. Há centenas que preferem invadir uma brecha ou liderar uma esperança perdida do que confessar publicamente que têm o hábito de orar. Há milhares que, se obrigados a dormir no mesmo quarto com o estranho, deitariam na cama sem oração, vestir-se bem, ir ao teatro, ser considerado inteligente e agradável, tudo isso está na moda, mas não orar. Não posso esquecer isso. Não consigo pensar em um hábito comum que tantos parecem envergonhados de possuir. Acredito que poucos oram. Você se esqueceu da vida que muitos vivem? Podemos realmente acreditar que as pessoas estão orando contra o pecado noite e dia, quando as vemos mergulhando nele? Podemos supor que elas oram contra o mundo quando estão totalmente absorvidas e ocupadas com suas buscas? Podemos pensar que elas realmente pedem a Deus a graça de servi-lo quando não demonstram o menor desejo de servi-lo? Oh, não! É claro como a luz do dia que a grande maioria dos homens não pede nada a Deus ou não quer dizer o que diz quando pede, o que é exatamente a mesma coisa. Orar e pecar nunca viverão juntos no mesmo coração. A oração consumirá o pecado, ou o pecado sufocará a oração. Não posso esquecer disso. Olho para a vida dos homens, acredito que poucos oram. Você se esqueceu das mortes que muitos morreram? Quantos, quando se aproximaram da morte, parecem completamente estranhos a Deus? Não apenas são tristemente ignorantes de seu evangelho, mas tristemente carecem do poder de falar com Ele. Há uma terrível estranheza e timidez em seus esforços para se aproximar dele. Eles parecem estar assumindo uma coisa nova. Eles parecem querer uma introdução a Deus e como se nunca tivessem falado com Ele antes. Lembro-me de ter ouvido falar de uma senhora que estava ansiosa para ter um ministro para visitá-la em sua última doença. Ela desejava que ele orasse com ela. Ele perguntou a ela pelo que deveria orar. Ela não sabia e não conseguia dizer. Ela era totalmente incapaz de nomear qualquer coisa que desejasse que ele pedisse a Deus por sua alma. Tudo que ela parecia querer era a forma das orações de um ministro. Posso entender isso. Os leitos de morte são grandes reveladores de segredos. Não consigo esquecer o que vi de pessoas doentes e moribundas. Isso também me leva a acreditar que poucos oram. Não consigo ver seu coração. Não conheço sua história particular em coisas espirituais. Mas pelo que vejo na Bíblia e no mundo,
Tenho certeza de que não posso lhe fazer uma pergunta mais necessária do que esta diante de você. Você ora? Pergunto se você ora, porque a oração é um ato na religião para o qual há grande encorajamento. Há tudo na parte de Deus para tornar a oração fácil, se os homens apenas tentarem. Todas as coisas estão prontas do seu lado, toda objeção é antecipada, toda dificuldade é providenciada, os lugares tortos são endireitados e os lugares ásperos são suavizados. Não há desculpa para o homem que não ora. Há um caminho pelo qual qualquer homem, por mais pecador e indigno que seja, pode aproximar-se de Deus Pai. Jesus Cristo abriu esse caminho pelo sacrifício que fez por nós na cruz. A santidade e a justiça de Deus não precisam assustar os pecadores e mantê-los afastados. Apenas deixe-os clamar a Deus em nome de Jesus. Apenas deixe-os implorar o sangue expiatório de Jesus, e eles encontrarão Deus em um trono de graça, disposto e pronto para ouvir. O nome de Jesus é um passaporte infalível para as nossas orações. Nesse nome, um homem pode se aproximar de Deus com ousadia e pedir com confiança. Deus se comprometeu a ouvi-lo. Pense nisso. Isso não é encorajamento? Há um advogado intercessor sempre esperando para apresentar as orações daqueles que vêm a Deus por meio dele. Esse advogado é Jesus Cristo. Ele mistura nossas orações com o incenso de sua própria intercessão toda poderosa. Tão misturadas, elas sobem como um doce aroma diante do trono de Deus. Pobres como são em si mesmas, são poderosas e poderosas nas mãos do nosso sumo sacerdote e irmão mais velho. A nota bancária sem assinatura na parte inferior não passa de um pedaço de papel sem valor. O traço de uma caneta confere a ela todo o seu valor. A oração de um pobre filho de Adão é uma coisa fraca em si mesma, mas uma vez endosada pela mão do Senhor Jesus, ela vale muito. Havia um oficial na cidade de Roma que foi designado para ter suas portas sempre abertas, a fim de receber qualquer cristão romano que se dirigisse a ele por ajuda. Assim, o ouvido do Senhor Jesus está sempre aberto ao clamor de todos os que desejam misericórdia e graça. É seu ofício ajudá-los. A oração deles é seu deleite. Pense nisso. Isso não é encorajamento? Há o Espírito Santo sempre pronto para ajudar nossas enfermidades na oração. É uma parte de seu ofício especial nos auxiliar em nossos esforços para falar com Deus. Não precisamos ficar abatidos e angustiados pelo medo de não saber o que dizer. O Espírito nos dará palavras se buscarmos sua ajuda. As orações do povo do Senhor são a inspiração do Espírito do Senhor, a obra do Espírito Santo que habita neles como o Espírito de graça e súplica. Certamente, o povo do Senhor pode muito bem esperar ser ouvido. Não são eles meramente que oram, mas o Espírito Santo implorando neles. Leitor, pense nisso. Isso não é encorajamento? Há promessas extremamente grandes e preciosas para aqueles que oram. O que o Senhor Jesus quis dizer quando falou palavras como estas: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 22. Tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João capítulo 14, versículo 13 e 14. O que o Senhor quis dizer quando falou as parábolas do amigo à meia-noite e da viúva importuna? Lucas capítulo 11, versículo 5, capítulo 18, versículo 1. Pense nessas passagens. Se isso não é encorajamento para orar, as palavras não têm significado.
Há exemplos maravilhosos nas Escrituras do poder da oração. Nada parece ser grande demais, difícil demais ou difícil demais para a oração fazer. Ela obteve coisas que pareciam impossíveis e fora de alcance. Ela conquistou vitórias sobre o fogo, o ar, a terra e a água. A oração abriu o mar vermelho. A oração trouxe água da rocha e pão do céu. A oração fez o sol parar. A oração trouxe fogo do céu sobre o sacrifício de Elias. A oração transformou o conselho de Aitofel em tolice. A oração derrubou o exército de Senaqueribe. Bem poderia Maria, rainha da Escócia, dizer: tema as orações de John Knox, mais do que um exército de 10.000 homens. A oração curou os doentes. A oração ressuscitou os mortos. A oração obteve a conversão das almas. O filho de muitas orações, disse um velho cristão à mãe de Agostinho, nunca perecerá. Oração, dores e fé podem fazer qualquer coisa. Nada parece impossível quando um homem tem um espírito de adoção. Deixe-me em paz. É o notável dito de Deus a Moisés quando Moisés estava prestes a interceder pelos filhos de Israel. A versão caldeia diz: deixe de orar. Êxodo capítulo 32, versículo 10. Enquanto Abraão pedia misericórdia por Sodoma, o Senhor continuou dando. Ele nunca deixou de dar até que Abraão parou de orar. Pense nisso. Isso não é encorajamento? O que mais um homem pode querer para levá-lo a dar qualquer passo na religião do que as coisas que acabei de lhe dizer sobre oração? O que mais poderia ser feito para tornar o caminho para o propiciatório fácil e remover todas as ocasiões de tropeço do caminho do pecador? Certamente, se os demônios no inferno tivessem uma porta assim aberta diante deles, eles pulariam de alegria e fariam o próprio poço ressoar de alegria. Mas onde esconderá a cabeça, finalmente, um homem que negligencia tais encorajamentos gloriosos? O que pode ser dito sobre o homem que, afinal, morre sem oração? Certamente posso me sentir ansioso para que você não seja esse homem. Certamente posso muito bem perguntar: você ora? Pergunto se vocês oram, porque a diligência na oração é o segredo da santidade eminente. Sem controvérsias, há uma vasta diferença entre os verdadeiros cristãos. Há um imenso intervalo entre os primeiros e os últimos no exército de Deus. Todos eles estão lutando a mesma boa luta, mas com mais valentemente, alguns lutam do que outros. Todos eles estão fazendo a obra do Senhor, mas com mais alguns fazem do que outros. Todos eles são luz do Senhor, mas com mais brilhantemente alguns brilham do que outros. Todos eles estão correndo a mesma corrida, mas com mais rápido alguns avançam do que outros. Todos eles amam o mesmo Senhor e Salvador, mas com mais alguns os amam do que outros. Pergunto a qualquer verdadeiro cristão se este não é o caso. Essas coisas não são assim? Há algum do povo do Senhor que parece nunca conseguir progredir desde o momento de sua conversão. Eles nascem de novo, mas parecem bebês por toda a vida. Você ouve deles a mesma velha experiência. Você observa neles a mesma falta de apetite espiritual, a mesma falta de interesse em qualquer coisa além de seu próprio pequeno círculo, que você observou há 10 anos. Eles são peregrinos, de fato, mas peregrinos como os gebeonitas de antigamente. Seu pão está sempre seco e mofado, seus sapatos sempre velhos e suas vestes sempre rasgadas e rasgadas. Digo isso com tristeza e pesar, mas pergunto a qualquer cristão verdadeiro: não é verdade? Há outros do povo do Senhor que parecem estar sempre avançando. Eles crescem como a grama depois da chuva. Eles aumentam como Israel do Egito. Eles avançam como Gideão.
embora às vezes fracos, mas sempre perseguindo. Eles estão sempre adicionando graça à graça, fé à fé e força à força. Toda vez que você os encontra, seus corações parecem maiores e sua estatura espiritual mais alta e mais forte. A cada ano eles parecem ver mais, saber mais, acreditar mais e sentir mais em sua religião. Eles não apenas têm boas obras para provar a realidade de sua fé, mas são zelosos por elas. Eles não apenas fazem bem, mas são incansáveis em fazer o bem. Eles tentam grandes coisas e fazem grandes coisas. Quando falham, tentam novamente e, quando falham, logo se levantam novamente. E todo esse tempo eles se consideram servos pobres e inúteis e imaginam que não fazem nada. Esses são aqueles que tornam a religião adorável e bela aos olhos de todos. Eles arrancam elogios até mesmo dos não convertidos e ganham opiniões de ouro até mesmo dos homens egoístas do mundo. Faz bem vê-los, estar com eles e ouvi-los. Quando você os encontra, pode acreditar que, como Moisés, eles acabaram de sair da presença de Deus. Quando você se separa deles, você se sente aquecido por sua companhia, como se sua alma estivesse perto de um fogo. Eu sei que essas pessoas são raras. Eu só pergunto, não há muitos assim? Agora, como podemos explicar a diferença que acabei de descrever? Qual é a razão pela qual alguns crentes são muito mais brilhantes e santos do que outros? Acredito que a diferença, em 19 casos em 20, surge de hábitos diferentes sobre a oração privada. Acredito que aqueles que não são eminentemente santos oram poucos, e aqueles que são eminentemente santos oram muito. Ouso dizer que essa opinião assustará alguns leitores. Tenho poucas dúvidas de que muitos consideram a santidade eminente como um tipo de dom espiritual, que ninguém, exceto alguns, devem fingir almejar. Eles a admiram à distância nos livros, eles a acham bonita quando veem um exemplo perto de si. Mas, quanto a ser algo ao alcance de qualquer um, exceto alguns poucos, tal noção nunca parece entrar em suas mentes. Em suma, eles a consideram uma espécie de monopólio concedido a alguns crentes favorecidos, mas certamente não a todos. Agora, acredito que este é um erro muito perigoso. Acredito que a grandeza espiritual, assim como a natural, depende em alto grau do uso fiel de meios ao alcance de todos. Claro que não digo que temos o direito de esperar uma concessão milagrosa de dons intelectuais, mas digo que, quando um homem é convertido a Deus, seu progresso na santidade estará muito de acordo com sua própria diligência no uso dos meios designados por Deus. E afirmo com confiança que o principal meio pelo qual a maioria dos crentes se tornou grande na Igreja de Cristo é o hábito da oração privada diligente. Examine as vidas dos mais brilhantes e melhores servos de Deus, seja na Bíblia ou não. Veja o que está escrito sobre Moisés, Davi, Daniel e Paulo. Marque o que está registrado sobre Lutero e Bradford, os reformadores. Observe o que é relatado sobre as devoções privadas de Whitefield, Cecil, Vin, Birkstitt e Machen. Conte-me sobre alguém de toda a boa irmandade de santos e mártires que não teve essas marcas mais proeminentes. Ele era um homem de oração. Confie nisso, oração é poder. A oração obtém derramamentos frescos e contínuos do Espírito. Somente Ele começa a obra da graça no coração de um homem. Somente Ele pode levá-lo adiante e fazê-lo prosperar. Mas o bom Espírito ama ser suplicado, e aqueles que mais pedem terão a maior parte de sua influência. A oração é o remédio mais seguro contra o diabo e os pecados que nos assedia. Aquele pecado nunca permanecerá firme se for orado de coração. Aquele diabo nunca manterá domínio sobre nós por muito tempo, o qual imploramos ao Senhor para expulsar. Mas então,
devemos estender toda a nossa gaiola diante de nosso médico celestial, se ele quiser nos dar alívio diário. Você deseja crescer na graça e ser um cristão devoto? Tenha certeza, se desejar, de que não poderia ter uma pergunta mais importante do que esta. Você ora? Pergunto se você ora, porque a negligência da oração é uma grande causa de retrocesso. Existe algo como voltar atrás na religião depois de fazer uma boa profissão. Os homens podem correr bem por uma temporada, como os Gálatas, e então se desviar para os falsos mestres. Os homens podem professar em voz alta enquanto seus sentimentos estão aquecidos, como Pedro fez, e então na hora da provação negar seu Senhor. Os homens podem perder seu primeiro amor como os efésios fizeram. Os homens podem esfriar em seu zelo para fazer o bem, como Marcos, o companheiro de Paulo. Os homens podem seguir um apóstolo por uma temporada e, como Demas, voltar para o mundo. Todas essas coisas os homens podem fazer. É uma coisa miserável ser um apóstata. De todas as coisas infelizes que podem acontecer a um homem, suponho que seja a pior. Um navio encalhado, uma águia de asas quebradas, um jardim infestado de ervas daninhas, uma harpa sem cordas, uma igreja em ruínas, todas essas são visões tristes, mas um apóstata é uma visão ainda mais triste, uma consciência ferida, uma mente doente de si mesma, uma memória cheia de autocensura, um coração trespassado pelas flechas do Senhor, um espírito quebrado com uma carga de acusação interna. Tudo isso é um gosto do inferno, é um inferno na terra. Verdadeiramente, aquele ditado do homem sábio é solene e pesado. O apóstata de coração se fartará dos seus próprios caminhos. Provérbios capítulo 14, versículo 4. Agora, qual é a causa da maioria dos retrocessos? Acredito que, como regra geral, uma das principais causas é a negligência da oração privada. Claro que a história secreta das quedas não será conhecida até o último dia. Só posso dar minha opinião como ministro de Cristo e estudante do coração. Essa opinião é, repito distintamente, que a apostasia geralmente começa com a negligência da oração privada. Bíblias lidas sem oração, sermões ouvidos sem oração, casamentos contraídos sem oração, jornadas empreendidas sem oração, residências escolhidas sem oração, amizades formadas sem oração, o ato diário de oração privada em si, apressado ou realizado sem coração. Esses são os tipos de degraus descendentes pelos quais muitos cristãos descem a uma condição de paralisia espiritual ou chegam ao ponto em que Deus permite que eles tenham uma queda tremenda. Este é o processo que forma os lotes persistentes, os Sansões instáveis, os Salomãos idolatrados pela esposa, os Asas inconsistentes, os Josafás flexíveis, as Martas excessivamente cuidadosas, das quais muitas podem ser encontradas na Igreja de Cristo. Muitas vezes, a história simples de tais casos é esta: eles se tornaram descuidados com a oração privada. Você pode ter certeza de que os homens caem em privado muito antes de caírem em público. Eles são apóstatas de joelhos muito antes de retrocederem abertamente aos olhos do mundo. Como Pedro, eles primeiramente desconsideram o aviso do Senhor para vigiar e orar. E então, como Pedro, sua força se foi, e na hora da tentação eles negam seu Senhor. O mundo percebe sua queda e zomba em voz alta, mas o mundo não sabe nada sobre o verdadeiro motivo. Os pagãos conseguiram fazer um cristão conhecido oferecer incenso a um ídolo, ameaçando-o com uma punição pior que a morte. Eles então triunfaram grandemente ao ver sua covardia e apostasia. Mas os pagãos não sabiam de fato que a história nos informa que naquela mesma manhã
Eles haviam deixado seu quarto às pressas e sem terminar suas orações habituais. Se você é realmente um cristão, confio que nunca será um apóstata. Mas se você não deseja ser um cristão apóstata, lembre-se da pergunta que lhe faço. Você ora? Por fim, pergunto se você ora, porque a oração é um dos melhores meios de felicidade e contentamento. Vivemos em um mundo onde a tristeza abunda. Este sempre foi seu estado desde que o pecado surgiu. Não pode haver pecado sem tristeza, e até que o pecado seja expulso do mundo, é vão para qualquer um supor que pode escapar da tristeza. Alguns, sem dúvida, têm uma taça maior de tristeza para beber do que outros, mas poucos são encontrados que vivem muito tempo sem tristezas ou cuidados de um tipo ou de outro. Nossos corpos, nossa propriedade, nossas famílias, nossos filhos, nossos parentes, nossos servos, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos chamados mundanos, cada um e todos eles são fonte de cuidados. Doenças, mortes, perdas, decepções, despedidas, separação, ingratidão, calúnia, todas essas coisas são coisas comuns. Não podemos passar pela vida sem elas. Um dia ou outro elas nos descobrem. Quanto maiores são as nossas afeições, mais profundas são nossas aflições. E quanto mais amamos, mais temos que chorar. E qual é o melhor meio de alegria em um mundo como este? Como atravessaremos este vale de lágrimas com o mínimo de dor? Não conheço meio melhor do que a prática regular e habitual de levar tudo a Deus em oração. Este é o conselho claro que a Bíblia dá, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. O que diz o salmista? Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmos capítulo 50, versículo 15. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Salmos capítulo 55, versículo 22. O que diz o apóstolo Paulo? Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, pela oração e súplicas, com ações de graça, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. O que diz o apóstolo Tiago? Está alguém entre vós aflito? Ore. Tiago capítulo 5, versículo 13. Esta era a prática de todos os santos, cuja história registramos nas Escrituras. Foi o que Jacó fez quando temeu seu irmão Esaú. Foi o que Moisés fez quando o povo estava pronto para apedrejá-lo no deserto. Foi o que Josué fez quando Israel foi derrotado diante dos homens de Ai. Foi o que Davi fez quando estava em perigo em Keila. Foi o que Ezequias fez quando recebeu a carta de Senaqueribe. Foi o que a igreja fez quando Pedro foi preso. Foi o que Paulo fez quando foi lançado na masmorra em Filipos. A única maneira de ser realmente feliz em um mundo como este é sempre lançar todas as nossas preocupações sobre Deus. É tentar carregar seus próprios fardos que tantas vezes deixam os crentes tristes. Se eles contarem seus problemas a Deus, ele os capacitará a carregá-los tão facilmente quanto Sansão fez com os portões de Gaza. Se eles decidirem guardá-los para si, um dia descobrirão que o próprio gafanhoto é um fardo. Há um amigo sempre esperando para nos ajudar. Se lhe desabafarmos nossa tristeza, um amigo que teve pena dos pobres, doentes e tristes, quando estava na terra, um amigo que conhece o coração do homem, pois viveu 33 anos como um homem entre nós. Um amigo que pode chorar com os que choram, pois era um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Um amigo que é capaz de nos ajudar, pois nunca houve dor terrena que ele não pudesse curar. Esse amigo é Jesus Cristo. A maneira de ser feliz é estar sempre abrindo nossos corações para Ele.
Ó, que fôssemos todos como aquele pobre cristão que apenas respondeu quando ameaçado e punido: devo contar ao Senhor. Jesus pode fazer feliz aqueles que confiam nele e o invocam, qualquer que seja a sua condição externa. Ele pode lhe dar paz de coração em uma prisão, contentamento em meio à pobreza, conforto em meio às lutas, alegria à beira da sepultura. Há uma plenitude poderosa nele para todos os seus membros crentes, uma plenitude que está pronta para ser derramada sobre todos os que pedirem em oração. Ó, que os homens entendam que a felicidade não depende de circunstâncias externas, mas do estado do coração. A oração pode aliviar cruzes para nós, por mais pesadas que sejam. Pode trazer para o nosso lado alguém que nos ajudará a carregá-las. A oração pode abrir uma porta para nós quando o nosso caminho parece bloqueado. Pode trazer para baixo alguém que dirá: este é o caminho, ande nele. A oração pode deixar entrar um raio de esperança quando todas as nossas perspectivas terrenas parecem obscurecidas. Pode trazer para baixo alguém que dirá: eu nunca te deixarei, nem te desampararei. A oração pode obter alívio para nós quando aqueles que mais amamos são levados embora e o mundo parece vazio. Pode trazer para baixo alguém que pode preencher a lacuna em nossos corações com ele mesmo e dizer às ondas internas: paz, aquietai-vos. Ó, que os homens não fossem tão como Agar no deserto, cegos para o poço de águas vivas perto deles. Eu quero que você seja feliz. Sei que não posso lhe fazer uma pergunta mais útil do que esta. Você ora? E agora é hora de eu encerrar este folheto. Confio ter trazido diante de você coisas que serão seriamente consideradas. Oro de coração a Deus para que essa consideração seja abençoada para a sua alma.